child I will always be. Mother Earth, carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. Muito obrigada, Zé, pela tua presença e pela tua receptividade. Afinal, foste o primeiro astrólogo a saber disto, para variar, não é? Eu vou falar um pouquinho de ti, mas para já muito obrigada pela tua receptividade e pela tua disponibilidade e pelo teu empenho e pela tua participação. Então, o José Augusto é um dos mais notáveis astrólogos da atualidade, com larga experiência de formador e comunicador. Nasceu em Carnaxide, 21 de abril de 1964. Dos 10 aos 26 anos desenvolveu as mais diversas profissões de comércio, metalúrgica, artes gráficas, construção civil, eletricista, restauração. Em 1983, conheceu os ensinamentos de luz do mestre Abraham Michael Aivagnon. Primeiro contacto com a astrologia e com a alimentação natural. De 1987 a 94 viajou pela Europa, aprofundou algumas práticas espirituais e dedicou-se ao estudo da alimentação natural. Aos 29 anos conheceu Maria Flávia de Monsaraz, com quem inicia o estudo da astrologia humanista e transpessoal. Desde 96 dedica-se exclusivamente ao estudo e prática da astrologia, fazendo aconselhamento e ministrando cursos de iniciação à astrologia por todo o país. Faz aconselhamento astrológico regular online e presencial na Ericeira, Porto, Suíça e Luxemburgo. Tem uma livraria online, www.alerocel.pt. Eu tenho que acrescentar aqui que a divulgação da astrologia em todo o país passou marcadamente aqui pela Madeira, onde o Zé veio a primeira vez em 99 com Maria Flávia, e depois caminhou para cá muitas vezes, a maioria delas no enquadramento astrológico, outras vezes consegui repiscá-lo para trazê-lo ao Madeira Film Festival, onde consegui enfiar a astrologia numa palestra maravilhosa de cinema e astrologia. De maneira que, muito obrigada até pelas tuas viagens aqui, quem tu também trouxeste, o Nuno chegou a vir contigo. Muito obrigada pela dedicação, e aqui na Madeira largamente te conhecem, como é natural. E temos aqui já alguns madeirenses que eu já vi. Muito obrigada, Zé. Para além disso, é um prazer ser tua amiga desde então. Gosto muito disso, tu sabes, e é sempre um prazer, porque aprendemos sempre. A tua forma de ensinar a astrologia também é muito peculiar, muito prática e muito, muito prática. Eu também não conheço nenhum astrólogo que seja tão assim, a pôr tudo de uma forma muito prática. Não fosse escritor, não é? Mas
és uma pessoa que realmente passa os valores de uma forma muito presente a toda a hora, sempre que se está contigo. Muito obrigada por seres meu amigo e por seres o astrólogo e o curador que és com toda a gente. E sei também que todos os teus amigos têm muito o mesmo sentimento de amizade por ti e de admiração. E pronto, vou-te passar a palavra, meu querido. Antes de mais, muito obrigado, sinceramente, já me conseguiste emocionar. Muito obrigado não só pelas tuas palavras, como sobretudo pelo convite para participar neste evento que eu acho tão interessante e tão gratificante e tão amoroso, onde não estivéssemos nós a falar de Vênus e onde não deixa de ser tão interessante estarmos aqui todos juntos, colegas, alguns que foram meus professores, alguns que foram meus alunos, outros que sempre foram colegas e, portanto, sempre, independentemente das nossas fontes de estudo e das nossas peculiaridades e das nossas formas de trabalhar, a verdade é que sempre que nos juntamos acabamos sempre por aprender uns com os outros e ampliar cada vez mais esta linguagem e a forma como a passamos aos outros. E sem me querer alongar muito mais, e como tu disseste ontem muito bem, se eu tenho por hábito dizer que nunca falta ninguém nos eventos e nunca está ninguém a mais nos eventos. Mas tu ontem referiste a Maria Flávia e nós sabemos todos, quem privou com ela, que se havia palestra ou assunto sobre o qual ela gostasse um dia de falar, seria certamente hoje, e portanto eu não duvido que onde quer que ela esteja, acabe por nos ouvir ou estar ligada a nós de alguma maneira. E então, em jeito de homenagem e também para iniciar esta conversa, e até porque ela foi a principal referência na minha vida e de mudar a minha vida em relação à astrologia, eu ia começar por citar exatamente um poema, ia ler um poema dela, que se chama Amor Maior, portanto, um poema de Maria Flávia de Monsaraz, que é a letra de uma canção cantada num álbum da Ana Mar, que também é astróloga, e diz assim: Amor maior, que eu saiba amar num amor maior, já sem enredos, imune à dor de amor, além dos medos, medos que habitam o coração, dentro de nós e nos limitam na ilusão de estarmos sós. Bom, então, o que é que eu me propus falar? E antes de mais, queria também agradecer a todas as pessoas que estão a participar e todos aqueles que ouvirem e verem mais tarde, que virem mais tarde, mas para já queria agradecer-vos sinceramente pelo facto de estarem a passar uma parte do vosso sábado connosco. Então, o que é que eu me proponho falar? Não é nada de extraordinário. Eu vou falar sobre a Vênus, claro, que é o tema deste nosso evento. E eu não sabia muito bem sobre o que havia de falar, aliás, só te dei a resposta positiva depois de pensar no assunto. E, além da Maria Flávia, a minha outra grande referência ao nível da astrologia, aliás, eu costumo sempre dizer isso publicamente, é o Martin Schulman, que eu nunca conheci, aliás, não sei se alguém conhece, porque nunca ninguém o viu pessoalmente, mas a verdade é que, em termos das leituras que eu fiz, o Martin Schulman, todos os livros que eu li do Martin Schulman foram sempre um verdadeiro deslumbre e um deslumbramento inspirador, com uma enorme carga transpessoal, espiritual e amorosa, e ao mesmo tempo, exatamente com uma capacidade e um poder de síntese que eu acho fascinante e extraordinário. E ele tem um livro que se chama precisamente, aliás foi o título que eu dei à minha conversa, que se chama Vênus, a dádiva do amor. E então, no fundo, o que eu vou fazer é uma espécie de síntese, uma espécie de, a minha visão, claro, mas inspirado nesta teoria do Martin Schulman. E então o que é que ele faz? Ele pega no facto de os regentes, ou seja, os signos que são regidos por Vênus, fazerem entre si um iode. Se puderes pôr uma das imagens, eu agradeço, onde está o iode. Porque há pessoas que não sabem o que é um iode. No fundo, um iode é, como vocês todos sabem,
os planetas fazem determinados aspectos, determinadas relações entre si. E é isso que dá as qualidades, pode ser esse, obrigado, as qualidades e as facilidades e as dificuldades que nós temos que trabalhar àquele nível, naquele planeta, naquela faceta da nossa personalidade. Ora, então, quando nós temos um signo que dista do outro, um planeta que dista do outro a cerca de 150 graus, esse aspecto chama-se um quincôncio, que é o facto, aquele traço que vocês veem entre os peixes e a balança e entre o touro e a balança. E quando temos dois quincôncios ligados por um sextil, essa ligação entre os peixes e a Vênus, então nós temos um iode, porque se virem também, se nós juntássemos os pontos até ao centro, eles formam a letra grega iode, e portanto é daí que vem o nome desta configuração astrológica. E então, o que o Martin Schumann faz e diz é que, no fundo, a Vênus é o regente noturno de Touro, é o regente diurno de Balança e está exaltado em Peixes, ou seja, e estes signos de regência e de dignificação da Vênus acabam por formar exatamente entre si um iode. Aliás, ele diz mesmo que, no fundo, é daqui que deriva a origem natural da realização espiritual do iode. Há também quem chama esta configuração o dedo de Deus, a mão de Deus, o dedo do destino. A verdade é que, quando nós temos esta configuração, planetas envolvidos nesta configuração, que pode ser nos mais diversos signos, obviamente, e com os mais diversos planetas, é como se o planeta do vértice, aqui seria um planeta que estivesse em balança, nesta configuração, é como se o dedo de Deus estivesse a apontar para ali, ou seja, há algo de particular que nos aponta para aquele ponto, para aquela direção, para aquele sentido. Ora, eu não me vou alongar com questões técnicas, mas é só para explicar de onde é que o Martin Schumann traz esta teoria. E, portanto, aplicado à Vênus, portanto, o que ele defende, e que a mim me faz todo o sentido, obviamente, e é isso que vos vou tentar passar, é que para nós, sendo a Vênus a dádiva do amor, ou seja, esse ponto, essa forma através da qual nós podemos nos podemos conectar com o centro do amor e, portanto, a partir do nosso valor, do nosso amor, dessa ligação a essa dimensão maior e ao centro da vida, nós podemos também receber e doar-nos o máximo, o nosso dom, a nossa dádiva aos outros e ao mundo. E para que essa Vênus, esse dom do amor seja descoberto, essa dádiva, esse dom de nós e esse dom de recebermos seja efetivamente conseguido, nós temos que trabalhar, segundo ele, ou seja, temos que ultrapassar, portanto, fazer determinadas aprendizagens. E essas aprendizagens ele situa exatamente nos outros dois signos que formam entre si o sextil e os quincôncios. Por exemplo, se a pessoa tiver, como é aqui nesta imagem, a Vênus em balança, terá que fazer as aprendizagens de peixe e de touro. Se tiver, já agora podes pôr um dos outros dos teus, aquele que tu puseste que eu vou usar, por favor. Deixa lá ver. Só para... Porque eu também não sou brilhante é em esse. Pronto, ou seja, reparem, por exemplo, se a Vênus estiver em Carneiro, ela terá que fazer a aprendizagem do Escorpião e do Leão. Se estiver em Capricórnio, terá que fazer a aprendizagem de Gêmeos e de Leão, e assim sucessivamente para todos os signos. E já agora, se puderes pôr o primeiro, também agradeço. Que, aliás, essa imagem foi tirada do próprio livro do Martin Schumann, onde ele, para dar esta importância, para referir a importância disto, ou seja, ele nota que os signos de exaltação, de dignidade e de queda e de exílio, portanto, estão exatamente no signo que começa o primeiro quadrante e o primeiro hemisfério e no signo que termina o hemisfério e a mesma coisa no hemisfério superior. Portanto, como veem aí nesse quadro,
a Vênus está em detrimento, em exílio, em Carneiro, estará em regência na Balança, em queda na Virgem e em exaltação nos Peixes. Pronto, e agora quando quiseres, depois podes pôr aquele primeiro que eu pus, porque no fundo, agora a partir daqui já é mais fácil as pessoas imaginarem, já sabem o que é um iode e já sabem exatamente que as aprendizagens que nós temos que fazer para chegarmos a essa dimensão maior da nossa Vênus, portanto o nosso potencial amoroso, criativo, valorativo para depois o doarmos aos outros, é exatamente esses dois outros signos. E portanto, digamos que vencendo essas dificuldades que nos impedem de receber a direção e a ajuda desse dedo do destino, porque como todos sabem, os planetas que estão nesse sextil normalmente é onde se expressam os problemas do vértice e, ao mesmo tempo, é isso que há a trabalhar para se tornarem uma oportunidade e, portanto, a solução dos mesmos. Portanto, e então, para nós encontrarmos este caminho do amor, da beleza e da felicidade, eu vou fazer exatamente uma pequena corrida, uma pequena volta aos signos, porque no fundo é através deste trabalho, ou seja, ser feliz dá trabalho, como tudo o que está em Touro, encontrar a beleza da vida pressupõe termos bons relacionamentos com os outros e relacionamentos equilibrados com os outros e connosco próprios, como a balança nos ensina, para então nos podermos doar de uma forma mais ampla, mais universal, como os peixes também nos ensinam. Portanto, podemos dizer que o amor é a luz que norteia a nossa vida. Quer estejamos a falar do amor espiritual, o amor de Deus, quer estejamos a falar do amor aos outros seres humanos e aos nossos irmãos, quer estejamos a falar do amor à natureza na qual estamos inseridos e, obviamente, também a nós próprios. Portanto, então é essa voltinha que eu vou tentar dar. Já agora para terminar também, mas para introduzir aqui uma citação do Martin Schumann diretamente, algures nesse livro ele diz assim: não existe riqueza, glória ou fama no mundo que se iguale a amar e ser amado. Tampouco existe no mundo sensação de segurança compatível à devoção. E não há melhor razão para viver que o amor. Bom, então, se nós tivermos a Vênus em Carneiro, portanto, as pessoas que têm a Vênus em Carneiro, vêm aprender uma lição, no fundo, vêm aprender a amar a si próprios. Claro que todos vimos aprender a amarmos a si próprios, mas essa, digamos que é a lição, a aprendizagem principal de uma Vênus em Carneiro. Ora, como nós sabemos, em Carneiro, para fazer essa aprendizagem, ela tem exatamente que se libertar, ela está em detrimento, não é? Porque ela rege exatamente o signo oposto, que é a balança. E porquê é que está em detrimento, em exílio? Exatamente porque, no fundo, ela é tão fogosa, tão apaixonada, tão impulsiva, como tudo o que é Carneiro, que muitas vezes acaba por se perder por caminhos que não a valorizam, que não a devolvem a si próprio, que não lhe dão satisfação. Podemos dizer que é uma Vênus um pouco narcísica, que no fundo quer se ver refletida nos outros e acaba por ver refletido em si o que não lhe agrada e o que não é amoroso e que não a valoriza. E por isso é que muitas vezes, curiosamente, eu tenho visto também que pessoas com Vênus em Carneiro têm muita dificuldade em perceber a importância que têm para os outros. E é muito aquela tendência como acolher antes de semear. Portanto, há um lado na Vênus em Carneiro, positivamente é uma Vênus muito corajosa, que já tem essa capacidade de ação e de independência individual e de conquista, mas por isso mesmo muitas vezes mete-se por atalhos e por caminhos, seja de conflito, seja de dispersão, que não são muito favoráveis para si próprio.
Ora, então, para que essa Vênus adquira essa capacidade de amar positivamente a si própria para descobrir o dom do amor, ela tem que fazer as aprendizagens, como é fácil de perceberem, mesmo quem não saiba, olhando aí para o gráfico, tem que aprender as lições de Virgem e de Escorpião. Exatamente, se fores apontando eu agradeço, Helena, muito obrigado. Porque às vezes há pessoas que não têm tão presente os signos e os aspectos e assim visualizam. Portanto, se a Vênus estiver em Carneiro, ela terá que fazer as aprendizagens de Virgem, de Escorpião. Então, esta Vênus impulsiva, precipitada, demasiado fogosa e conquistadora, ela vai aprender com Virgem o quê? Vai aprender a discriminar, a não se dispersar, vai aprender a sensatez e a realidade que a Virgem dá sempre, através da sua discriminação e da sua capacidade de organização, ou seja, é essa sensatez, como tudo o que é de terra, que no fundo acaba por dar sentido, dá forma ao sentido da vida e à tal ação que a Vênus em Carneiro está pronta para disparar. Ou seja, por outras palavras, vem aprender com a Virgem a discriminar, organizar, acalmar-se um pouco e, no fundo, a servir, ou seja, dar uma utilidade prática e concreta de serviço à sua ação e às suas iniciativas e às suas paixões. Ora, se ela fizer isso, tem que aprender também com o Escorpião o quê? Exatamente a profundidade. Não só a profundidade num sentido emocional, a tal água que vai dar intensidade e alimento àquele fogo, mas também uma certa perspicácia. O Escorpião tem muito uma dimensão perspicaz, não inteligente no sentido racional e lógico. Olha, fantástico o que estás a fazer, muito obrigado. Não uma inteligência racional, lógica, mas a inteligência, a perspicácia de perceber, de sentir, de intuir o que está escondido, o que está para lá de. E, portanto, no fundo, essa dimensão escorpiónica essa aprendizagem, através dos conflitos de relação e das perdas e das mortes que as próprias paixões trazem, a pessoa acaba por gastar tanta energia que acaba por finalizar esses mesmos processos. Portanto, uma Vênus em Carneiro tem que aprender a sensatez da Virgem e a profundidade do Escorpião. Aí ela resolve esse sextil, ou seja, o resultado lógico, Virgem, das iniciativas, ou se quiserem, a ordem daquilo que não se entende. Portanto, digamos que uma Vênus em Carneiro, exatamente depois de aprender estas lições de Virgem e de Escorpião, ela está capaz de perceber as transformações virtuosas, ou seja, transformar, e na minha opinião, há sobretudo uma dimensão que muitas vezes não é valorizada nos livros, que é uma dimensão de cura. Portanto, eu diria que o dom de uma Vênus em Escorpião é através do seu processo de transformação pessoal e de morte da dimensão mais egoica e do seu desejo pessoal, no fundo descobrir o seu dom de cura, que obviamente levará aos outros. E eu agora iria falar de uma Vênus em Touro, que está num signo de regência noturna. Ou seja, a Vênus em Touro tem que aprender a lição de Sagitário e de Balança, portanto, os signos que fazem quincôncio, que formam o iote com ela. Portanto, digamos que uma pessoa com a Vênus em Touro vem aprender uma lição de dedicação e de lealdade, ou seja, de segurança de um amor mais continuado, mais permanente, mais firme. Mas, como todos nós sabemos, para que isso seja feito, portanto, ela tem que aprender, como eu dizia, as lições da Balança
e do Sagitário. E para se poder libertar do lado mais negativo, vamos dizer assim, do touro, que são, obviamente, como todos sabem, a dimensão do apego, da possessividade, seja às coisas e às formas, seja às pessoas. E há também um lado, que normalmente também não é muito associado ao touro, que eu considero que é um lado muito ingênuo, é um lado muito simples, mas que nos relacionamentos acaba por se tornar demasiado ingênuo. Então, com a balança, essa Vênus em touro vem aprender uma noção de perspectiva, de equilíbrio e de leveza, fora dessas possessividades. Como todos sabemos, a balança é um signo muito mais refinado, está ligado também à Vênus e ao amor, mas é sobretudo num lado muito mais refinado, muito mais aéreo, muito mais mental. E, portanto, libertando-se dessa dimensão ingênua, pode também facilmente perceber a justiça das relações e onde é que há o desequilíbrio, seja de estar demasiado apegado a alguém ou dependente de alguém, ou pensar que possui alguém, ou ao mesmo tempo permitir-se ter relações que não o valorizem, que não o façam sentir amado ou valorizado. No fundo, vem aprender com balança essa dimensão de justiça nas relações e de equilíbrio nas relações. E, ao mesmo tempo, aprender também com balança a partilhar o amor e a partilhar o que valoriza, o que tem e o que ama. Com Sagitário, eu penso que a pessoa vem, obviamente, aprender a alargar a sua consciência. O Sagitário é sempre um signo de expansão, de busca de uma fé, de uma verdade, de algo maior que está sempre algures mais longe do que aquilo que está à nossa frente. E, portanto, com essa Vênus em touro, que pelo lado negativo é muito limitada, muito materialista, muito possessiva, sobretudo, vem aprender a alargar consciência, a expandir horizontes. Ou seja, vem com o Sagitário aprender uma visão mais ampla, de uma bondade mais coletiva, de uma dádiva mais transcendente, no sentido, seja pelas viagens que a pessoa vai à procura de outros mundos, de outras culturas, de outros interesses, e portanto não pode estar agarrado só àquilo que conhece e ao que possui, quer de um ponto de vista filosófico, de aprender essa lição de outro tipo de valores, de outro tipo de ética, de outro tipo de lei, que necessariamente está acima do nosso desejo pessoal. Então, para além da grande afinidade que uma Vênus em touro tem com as artes em geral, eu acho que este sextil, balança, Sagitário, permite exatamente conciliar a necessidade de amor e de expansão na vida. E, portanto, o verdadeiro dom de uma lição de dedicação e lealdade aprendida de uma Vênus em touro é exatamente compreender as necessidades espirituais dos outros e, portanto, pôr esse amor de uma forma prática ao serviço dos outros e ao serviço de uma verdade maior. E agora eu falaria de Vênus em Gêmeos, sem querer estar aqui a fazer confusões, mas que num nível também diferente. A Vênus rege esotericamente os Gêmeos, mas não queria puxar agora aqui esta conversa, senão faz confusão. Portanto, uma Vênus em Gêmeos vem aprender uma lição de relacionamentos, vem aprender a relacionar-se com a vida e com os outros. Ora, então, uma Vênus em Gêmeos, para viver vem fazer essa aprendizagem de relacionamentos, para chegar ao seu verdadeiro dom, tem que aprender as lições do Escorpião e do Capricórnio, como tu desenhaste aí tão bem. Portanto, com o Escorpião, o que é que ela vem aprender, uma Vênus em Gêmeos? Exatamente, vem aprender a aprofundar a dimensão da profundidade, a aprofundar o conhecimento, porque como todos nós sabemos, uma Vênus em Gêmeos, enquanto não aprende as suas lições, ou num sentido mais negativo, é uma Vênus demasiado frívola, demasiado
fútil, se quiserem, demasiado dispersiva, gosta disto, gosta daquilo, gosta um pouco agora e um pouco depois, logo se vê, portanto, dá um lado muito disperso e muito frívolo, e portanto, com o Escorpião, ela vem exatamente a aprender essa dimensão, ou seja, no fundo vem a aprender a aprofundar sentimentos e conhecimento. E também contactar com essa dimensão sentimentos ocultos que, no fundo, podem alimentar as suas ideias e podem dar forma mais valiosa a essas formas de amar. Com o Capricórnio, obviamente, a pessoa vem aprender a lição de sabedoria, da durabilidade. Não é por acaso que os Gêmeos é um signo muito jovem e uma Vênus em Gêmeos tem muita dificuldade de se fixar num só amor, numa só pessoa, numa só relação. Não só pelo lado sedutor, como sobretudo pelo lado da curiosidade, quer sempre aprender mais, há sempre uma possibilidade, algures. Então, com o Capricórnio ela tem que aprender essa dimensão de sabedoria, de durabilidade do amor e das relações, ou seja, no fundo, encontrar, na minha opinião, e no Martin Schulman também, ele diz o mesmo de outra forma, aprender, no fundo, encontrar um propósito social, ou seja, independentemente dos meus desejos e dos meus gostos pessoais, eu tenho que encontrar uma forma, um propósito social para poder dar e receber esse amor, esse conhecimento. E, por outro lado, também a experiência que o passado nos traz, os conflitos desta dualidade que o tempo resolve e, portanto, vem aprender a durabilidade que o tempo ensina e que o tempo traz e que o Capricórnio, obviamente, nos ensina. Muitas vezes também é comum as pessoas, exatamente com a Vênus em Gêmeos, terem algum tipo de dificuldade com as figuras de autoridade ou com o pai concretamente em particular. Exatamente porquê? Porque isso faz parte desta aprendizagem do Capricórnio. No fundo, este sextil Capricórnio-Escorpião ensina, através da transformação do tempo, os limites da vida e ao mesmo tempo, essa capacidade de encarnar, de dar forma, volto a repetir, numa dimensão social, prática e concreta, essa dimensão mais espiritual, mais profunda e esse conhecimento. A Vênus em Gêmeos, na minha opinião, no seu sentido mais elevado, está sempre muito ligada ao conhecimento, ou seja, o amor que passa através da comunicação. Portanto, podemos dizer que o verdadeiro dom de uma Vênus em Gêmeos, depois destas lições aprendidas, é o dom de comunicar de uma forma mais leve, mais etérea, de uma forma que os outros percebam, que os outros entendam, que é isso que é o melhor de Gêmeos, ou seja, são os nossos irmãos, são aqueles com quem nós trocamos. E, portanto, quando tu há bocado dizias em tom de elogio que eu tenho uma forma muito prática de comunicar, e por isso eu penso que isto vem muito também desta Vênus em Gêmeos, não só do lado taurino, obviamente, eu tenho o Mercúrio em Touro, mas tenho sobretudo a Vênus em Gêmeos em recepção mútua com esse Mercúrio em Touro. Portanto, há realmente uma forma prática, mas ao mesmo tempo uma necessidade, que nem sempre penso que conseguida, mas que vejo quando se consegue, traz muita alegria, que é exatamente levar esse lado prático, esse conhecimento aos outros, aos meus irmãos, àqueles que me entendem e com quem eu posso falar e ser ouvido e com quem posso aprender. Eu tenho a Vênus em Gêmeos. É isso que quer dizer. E Vênus em Caranguejo. Perdão. Uma Vênus em Caranguejo tem, obviamente, que aprender a lição deste iode formado com o Sagitário e com o Aquário. E, portanto, uma Vênus em Caranguejo, no fundo, vem aprender uma lição do amor emocional, de dedicação. Aliás, não é por acaso que muitas vezes
tenho observado que as pessoas com a Vênus em Caranguejo são muitas vezes o centro emocional da família. Claro, imaginem, uma pessoa tem a Vênus em Caranguejo na casa 11, se calhar é o centro emocional dos seus amigos, mas aí essa dimensão familiar é o mundo da amizade ou dos projetos em que a pessoa está envolvida. Mas para que esta lição seja aprendida para a pessoa descobrir o dom, ela tem obviamente que aprender com o Sagitário e o Aquário lições, aprendizagens muito importantes que vão no fundo ensiná-la, na minha opinião, o maior problema, se podemos dizer assim, ou a expressão, uma das expressões mais negativas da Vênus em Caranguejo é a dificuldade em distinguir o afeto do apego. É fácil para as energias em Caranguejo, sobretudo para uma Vênus em Caranguejo, confundir afeto e apego. E muitas vezes há também uma tendência a criar relações, criar dependências quase infantis, seja por memórias que a pessoa tem do passado de que não se liberta, seja pela forma imatura como está em determinados relacionamentos. E, portanto, com o Sagitário, esta Vênus vem aprender precisamente a viajar para o desconhecido, livre não só desses desejos e dessa imaturidade emocional, como também abrir a mente para conhecimentos e para formas de ver a vida que estão para lá daquela cultura ou daquela família ou daquele meio ambiente onde a pessoa se sente segura. Portanto, o Sagitário ensina-lhe não só a distância de outros locais, de outros mundos, de outras vivências, como também de outras ideias, de outras filosofias, portanto, de outros valores diferentes daqueles herdados da sua própria família de origem. Com o Aquário, obviamente, que vem aprender a lição do amor a aprendizagem do amor da amizade, do amor que passa através das ideias, da aceitação e do afeto e do amor fora da tal família próxima e, portanto, encontrar ligações amorosas, afetos, viver o amor na família que é a humanidade e que são todos os outros, por muito diferentes que sejam de nós, e, portanto, vem aprender com o Aquário essa dimensão de humanidade e de liberdade. E, ora, reparem, não há nada pior, ou pelo menos não é pior, mas mais difícil de aprender para uma Vênus em Caranguejo, que é exatamente ter que integrar estas dimensões do Sagitário e do Aquário, que são exatamente signos de libertação e de expansão, e que, por definição, estão sempre fora da norma, porque eles levam-nos sempre para algo maior, mais vasto ou mais novo e diferente. Portanto, no fundo, a Vênus em Caranguejo é muito sentimental, mas ela tem que aprender com esta posição um sentimento mais cósmico de liberdade, ou seja, no fundo, tem que passar da mãe biológica para uma dimensão de mãe universal, ou seja, para o tal amor maior de que a Maria Flávia falava naquele poema que eu li inicialmente. Então, se esta lição for aprendida e a pessoa descobre uma segurança emocional e um valor próprio dentro de si próprio, aí ela encontra o seu verdadeiro dom, que é o dom de servir e de inspirar e levar aqueles com quem se cruza. Não só num sentido do aconchego, mas no sentido de inspirar, proteger e levar essas mesmas pessoas com quem se cruza, com quem se relaciona, mesmo que seja, e sobretudo se for para lá da sua própria família de origem. Vênus em Leão. Ora, uma Vênus em Leão vem aprender, obviamente, uma lição eu diria, do amor criativo. Vem aprender uma lição de se expressar através da generosidade, do amor generoso. O Leão é um dos signos mais generosos do zodíaco, é um signo regido pelo Sol. O Sol é o máximo da generosidade, é o verdadeiro planeta do amor. Portanto, é um signo de irradiação, digamos assim. E, portanto, só que para essa lição ser aprendida, ela tem que integrar as lições do iodo formado pelo Capricórnio e pelos peixes. Porque
Senão fica naquele lado mais negativo, em que a pessoa vê-se num pedestal, hipervaloriza-se, acha-se o maior ou a maior da sua rua e, portanto, pode ter um excesso de expectativas, fruto dessa expansão e dessa generosidade, pode dar também um excesso de expectativas que faz com que a pessoa julgue demasiado os outros e fique um pouco, muitas vezes, fechado dentro do seu próprio orgulho. Ora, então, para que isso não aconteça e o lado positivo e o dom seja descoberto, a pessoa vem aprender com Capricórnio o quê? Obviamente, a noção de controlo e de contenção. Ou seja, uma coisa é, se eu irradiar sem alguma contenção, sem alguma medida e sem propósito, claro que as coisas dispersam-se, ou queimam, ou ardem, ou criam problemas. Portanto, vem aprender para lá também, com o Capricórnio, eu acho que uma Vênus em Leão vem aprender exatamente para além do brilho efêmero, da fama e da festa, exatamente esse teste do tempo, do que tem durabilidade e do que tem verdadeira qualidade. Com os peixes, obviamente, vem aprender a renunciar ao ego. Os peixes é um signo muito ligado à renúncia, não porque ele seja por si só e por definição a renúncia, o sacrifício que renuncia. O que a pessoa tem que renunciar nos peixes é a dimensão egóica, é aquela dimensão do ego que no fundo nos impede de nos fundirmos com o todo e com o absoluto. Portanto, com os peixes ela vem aprender essa renúncia ao ego, essa inspiração divina e, obviamente, para mim, os peixes são o signo mais compassivo do zodíaco, vem aprender essa compaixão pelos outros. Então, esta lição, esta aprendizagem do sextil Vênus-Capricórnio ensina a pessoa a ligar o sonho dos peixes com a realidade do Capricórnio e, portanto, dá-lhe essa capacidade do esforço e da imaginação. Todos nós sabemos, mas nunca é demais referir, o sextil está sempre ligado a entendimento e, sobretudo, a oportunidade. Portanto, esta relação do Capricórnio com os peixes dá a oportunidade da pessoa, no fundo, através desse esforço e dessa imaginação, dessa capacidade de ligar o sonho e a realidade, no fundo, a pessoa descobrir o seu verdadeiro dom, que é o dom de brilhar criativamente, no fundo ser a expressão do sol, ser a expressão do amor e da irradiação de uma forma criativa. Ou seja, é a pessoa que vem verdadeiramente descobrir o seu dom à medida que vai aprendendo a ocupar o seu lugar no palco da vida. Vênus em Virgem. Ora, a Vênus em Virgem, tu fazes isso tão rápido e tão bem, Helena, que eu quase, em vez de olhar para o meu papel, já posso olhar para aí e eu já já não ia me na perco. Vênus em Balança, imagina. Vênus em Virgem, tá bom? Que faz quincôncio ao Aquário e ao Carneiro. Portanto, uma Vênus em Virgem vem aprender, que tem tão má fama, digamos assim, embora seja verdade que não é muito fácil para quem a tem, aliás, mas a Vênus é o planeta do prazer, da beleza e do amor, mas como já percebemos, dá trabalho a toda a gente. Ora, uma Vênus em Virgem vem aprender uma lição de purificação através do serviço. Só que numa primeira fase, enquanto isso não é feito e não é aprendido, a pessoa confunde serviço com servidão e, portanto, pode ter problemas de desvalorização ou então o contrário, a pessoa que se torna excessivamente crítica, aquela pessoa que critica tudo, que acha que nada é perfeito e, portanto, é essa crítica que depois separa e isola a pessoa do amor que tanto precisa e tanto quer. Ou então a pessoa que se serve demais, que se põe demasiado a jeito, pela dificuldade que tem em expressar os sentimentos, tenta expressar esse amor através de uma dimensão mais prática, mas às vezes serviçal. Ou então também dá muito aquele tipo de fetiches com as limpezas, dificuldades sexuais, afetivas, porque no fundo o verdadeiro problema para mim de uma Vênus em Virgem é a tendência que a pessoa tem a
no fundo, filtrar demasiado o amor, os afetos através da razão, que em vez de ligar e unir, como é propósito da Vênus, acaba por cortar e desligar. Portanto, para que esta purificação através do serviço seja feita, a Vênus em Virgem tem que aprender as lições de Carneiro e de Aquário. Então, o que é que ela aprende com o Aquário? Exatamente a libertar-se ou seja, no fundo vem aprender a criar hábitos demasiado rotineiros ou demasiado fetichistas. Vem aprender a aceitar os outros com a sua diferença, ou a aceitar a sua diferença na relação com os outros. O Aquário é isso, é percebermos que somos todos diferentes e fazermos parte da mesma humanidade. Portanto, no fundo, aprender as imperfeições da vida para se poder ligar à ordem cósmica. Com o Carneiro, obviamente que vem aprender o fogo da paixão, a despertar e a lidar com a sua sexualidade, que numa primeira fase é tão difícil porque a razão não tem, sente-se perturbada por essa dimensão e, portanto, no fundo, a agir, a tomar iniciativas, que é isso que o Carneiro nos ensina, mesmo sem ser da forma ainda perfeita, mesmo sem saber, sem ter a certeza de qual será o resultado. Então aí sim, se a pessoa aprender esta lição dada por este sextil Aquário-Carneiro, ou seja, perceber cada um na ordem cósmica e a liberdade do Aquário e a ousadia do Carneiro, ela pode descobrir o seu verdadeiro dom, que é o de servir a humanidade, mas sabendo se valorizar também a si própria. E, finalmente não, recomeçando, antes assim, recomeçando, portanto, na segunda parte do zodíaco, portanto, vamos mais ou menos a meio. Estamos bem com o tempo, Helena? Estamos mais ou menos a meio. Exato. Ok, temos, como já não há apresentações e tal, eu tenho sempre algum receio de prolongar demasiadas intervenções e tornar-se, que depois se tornem maçadoras para quem ouve. A gente nunca se massa de te ouvir. Obrigado. Ok, Vênus em balança. Portanto, a Vênus em balança está no seu signo de regência máxima e de dignidade. Ou seja, em Touro ela também está em regência, mas está demasiado, ou pode ficar demasiado aprisionada da forma, daí se dizer que é o regente noturno. Ora, em balança é o máximo da Vênus em termos de regência. E, portanto, uma Vênus em balança vem aprender as lições do iodo formado pelo Touro e pelos peixes. Portanto, uma Vênus em balança vem aprender a lição do amor altruísta, do amor que lhe é espelhado no outro, mas sem querer impor-se ao outro ou sem deixar-se demasiado dependente do outro. Ou seja, vem aprender essa lição do amor altruísta no sentido que aprende com o outro a espelhar o seu próprio amor e descobrir o seu próprio valor, ou falta dele, obviamente. Uma Vênus em balança tem mais qualidades que defeitos, como é óbvio, mas se nós estamos sempre para aperfeiçoar e melhorar, então quais são os defeitos da balança, de uma Vênus em balança? É exatamente a tendência que muitas vezes a pessoa tem a olhar tudo e muitas vezes os outros com óculos demasiado cor-de-rosa. E por isso, muitas vezes, cai nessa dimensão de dependência e falta de afirmação pessoal, ou, o contrário, atrai também grandes conflitos de relação, porque há um lado muito refinado, mas também um lado que exige muita justiça e muito equilíbrio. E, portanto, as pessoas de Vênus em balança, muitas vezes, algumas, são também muito exigentes naquilo que procuram e naquilo que querem receber em troca de um relacionamento. Mas, claro, que se viram as coisas primeiro com óculos demasiado cor-de-rosa, depois atraem essa frustração, essa insatisfação e, portanto, esses conflitos. Portanto, e também, muitas vezes, vivem um amor, aquele tipo de pessoas que se apaixonam pelo próprio amor
independentemente da pessoa, ou seja, têm uma ideia demasiado romântica, demasiado mental do amor. Então, é precisamente com Touro o que elas vêm a aprender, ou seja, é a dimensão da realidade da vida, da realidade do outro, ou seja, vêm no fundo ancorar à realidade e vêm também aprender, embora a balança não tenha tanta má fama como os gêmeos. Desculpa só, eu espero que as pessoas não se levem a mal, eu preciso de baixar aqui um pouco porque o sol está-me a bater de frente e isso perturba-me a visão. Desculpem. Estás à vontade. Aliás, as pessoas estão encantadas aqui pelos comentários, para saberes, e não se importam que fiques mais do que o tempo que programaste. Pronto, desculpem. Não tens Perdão. O privilégio de se estar a falar e a assistir ao pôr do sol também tem esta desvantagem. Bom, sim senhor. Então, continuando, estava na Vênus em balança e, portanto, a Vênus em balança com o Touro vem aprender essa lição de realidade e a dimensão também calorosa e afetuosa do Touro, porque muitas vezes há realmente na balança um lado demasiado mental que o Touro lhe dá essa dimensão mais calorosa, mais terra a terra, mais real, de um amor menos mental e imaginado para um amor mais real e mais físico, mais concreto. Com os peixes, obviamente, vêm aprender a perdoar em vez de julgar. Há um lado, eu conheço, atrai muito nas consultas, muitas pessoas, não só com a Vênus em balança, mas com muitas energias em balança, que têm muitos conflitos de relação e muito julgamento, porque quase como se medissem ao pormenor o que o outro dá ou não dá, o que recebem e o que dão. E, portanto, com os peixes, a Vênus em balança vem aprender a complexidade do outro, a confusão emocional do outro ou os interesses diferentes do outro. Portanto, vem também aprender com os peixes essa dimensão mais infinita, ou se quiser é mais espiritual, mais divina. Vem compreender o amor num nível mais divino que não só aquele amor da relação a dois, de eu e tu juntinhos, mas dessa dimensão maior, esse propósito maior. Portanto, no fundo, uma Vênus em balança tem que integrar exatamente os dois outros signos também da regência da Vênus, não é? Portanto, isto é o quincôncio, é o iode por excelência do amor e da aprendizagem da Vênus. Aliás, foi aqui que o Schumann foi buscar esta teoria, porque reparem, é esse amor levado ao outro ou espelhado no outro que a pessoa aprende a encarnar e a materializar com o Touro, ligado a uma dimensão mais divina e mais transcendente. Portanto, é a harmonia das forças terrestres e celestes. Com o Touro é essa dimensão terrestre prática e com os peixes aprende essa dimensão celestial divina. E também, se quiserem, este sextil fala-nos do amor pela natureza e do amor do universo cósmico, porque os peixes sempre querem essa dimensão. Então, se estas lições forem aprendidas, a pessoa descobre o verdadeiro dom da beleza e da paz que vem da humildade perante a dimensão divina. E aí ela pode realmente ser uma pessoa que tem enorme, a partir desse dom, de trocar muito amor com os outros. Ou através da dimensão artística, porque há uma dimensão também muito artística, muito refinada, muito harmoniosa, uma pessoa com a Vênus em balança não sabe viver sem beleza. Vênus em Escorpião. A Vênus em Escorpião forma iode com o Carneiro e com os Gêmeos. Portanto, uma Vênus em Escorpião vem aprender a regenerar sentimentos e valores e encontrar o amor na profundeza da alma. O Escorpião remete-nos sempre para esta dimensão mais profunda. Alguém falou, não sei se foste tu ontem, se foi a Margarida hoje, confesso,
que falava exatamente, acho que foste tu, no Plutão, como essa dimensão do trabalho da alma. Aliás, o próprio Jeff Green, que tem um livro maravilhoso sobre Plutão, ele chama-lhe Plutão, a jornada evolutiva da alma. E, portanto, o Escorpião, que é regido por Plutão, tem muito essa dimensão. Portanto, a grande lição, a aprendizagem de uma Vênus em Escorpião é aprender a regenerar os seus sentimentos e valores pessoais e encontrar o amor nessas profundezas da alma. Ora, então o que é que ela vem aprender com o Carneiro? Exatamente, a expressar esse amor, que muitas vezes a Vênus em Escorpião tem muita fama de ser muito passional e muito sexuada e muito instintiva, e é verdade que é uma Vênus que gosta de tudo o que é secreto, de tudo o que é misterioso, de tudo o que é desconhecido e oculto, mas muitas vezes, por medo de se perder, dá também momentos de grande reserva e de grande isolamento, como se a pessoa tivesse medo de trocar e de se fundir com o outro. E, portanto, com o Carneiro, ela vem aprender exatamente a expressar, a agir, a pôr cá para fora. E, portanto, a ser frontal, a expressar os seus sentimentos. Outra qualidade que o Carneiro dá à Vênus em Escorpião é exatamente a capacidade de recomeçar, de novos inícios, essa energia que é de recomeço depois do que acaba. E, ao mesmo tempo, a individualizar-se, libertando-se do seu instinto. Com os Gêmeos, ela vem aprender precisamente a verbalizar os sentimentos, ou seja, a verbalizar e comunicar essa dimensão profunda, mas que muitas vezes é tão sentida, mas tão difícil de expressar e de comunicar. Portanto, no fundo, a perceber o que é que nela é igual e diferente dos outros. Portanto, no fundo, vem aprender a meter um pouco de fogo e dar nesta dimensão tão passional. Agora, qual é o verdadeiro dom, se esta lição for aprendida, qual é o dom de uma Vênus em Escorpião? Para mim, é o dom da transformação e da ajuda aos outros, ou seja, é o dom da cura. Uma Vênus em Escorpião pode ser muito terapeuta, muito curativa, muito, quer de um ponto de vista médico, quer de um ponto de vista psicológico, quer de um ponto de vista espiritual. Mas, claro, para a pessoa chegar a esse dom, tem que estar liberto da sua dimensão passional e instintiva, senão a coisa pode, obviamente, dar para o torto. Vênus em Sagitário. Ora, uma Vênus em Sagitário forma concórcio com o Touro e com o Caranguejo. Portanto, uma Vênus em Sagitário vem aprender uma lição do amor espiritual. O Sagitário é o primeiro signo a seguir ao Escorpião. Depois das paixões, das mortes e dos fins, há sempre um novo recomeço, sempre mais luminoso e mais espiritual, digamos assim. Portanto, para que essa lição seja aprendida, a pessoa aprende com o Touro e com o Caranguejo. Ora, com o Touro aprende precisamente a paciência, a resistência, a lealdade e a dedicação. Porque uma Vênus em Sagitário, positivamente, é a dimensão do espírito livre. Uma Vênus em Sagitário ama a natureza, ama as viagens, o desporto, o ar livre. Portanto, se me permitem a expressão, é uma Vênus que está sempre no ir, que quer sempre ir mais longe. E, portanto, isso cria, obviamente, muita dispersão, muita superficialidade também e, sobretudo, muita dispersão, como se a pessoa andasse sempre à procura longe de qualquer coisa que, no fundo, tem dentro de si ou que pode encontrar perto de si. E por isso é que a Vênus em Sagitário, a Vênus em Gêmeos é que tem má fama, mas a Vênus em Sagitário também tira algum proveito, porque não é uma Vênus que facilmente se fixe num parceiro só, obviamente. E, portanto, isto dá muita inquietação,
muita dificuldade, por outras palavras, de criar raízes, como se a pessoa andasse sempre em busca desse amor no exterior. Ora, então com o touro aprende esse lado de durabilidade e de paciência, de esperar um pouco, e com o caranguejo aprende exatamente essa dimensão de criar raízes, de criar uma base sentimental, de valorizar as suas origens, independentemente das viagens ou da dimensão a que tenha que chegar. Portanto, é como se, no fundo, tem que descobrir essa qualidade maternal dentro de si para depois então poder levar isso aos outros. Aliás, o verdadeiro dom de uma Vênus em Sagitário é o dom da abundância da vida e que se descobre numa verdade, numa filosofia, numa fé, e então eu penso que o dom do amor de uma Vênus em Gêmeos é ensinar aquilo que lhe permitiu descobrir o verdadeiro amor a si próprio. Portanto, é uma Vênus que se expressa, recebe e dá muito amor através da filosofia e do ensino. Vênus em Capricórnio. Uma Vênus em Capricórnio vem aprender lições sociais, no fundo. Ou seja, vem aprender a expressar o amor na sociedade. Então, quais são os grandes defeitos de uma Vênus em Capricórnio, enquanto não faz as suas lições, as suas aprendizagens? Pode ser demasiado rígida, pode criar demasiado isolamento, pode dar aquilo que a Margarida também falou há pouco a propósito de outro assunto, aquele amor interesseiro, pessoas demasiado interesseiras, ou porque têm uma grande insegurança social, ou porque procuram status, portanto podem acabar por criar muitas limitações à sua própria dimensão amorosa. Portanto, o lado positivo da Vênus em Capricórnio é exatamente a fidelidade, o amor duradouro e os tais sentimentos profundos. Ora, para que isso seja aprendido, a pessoa tem que aprender com os Gêmeos o quê? A trazer movimento, atividade, alegria, adaptabilidade. Os Gêmeos é, por definição, um signo de adaptabilidade, de mutabilidade. E também um signo muito jovem, muito moderno. Portanto, os Gêmeos ensina ao Capricórnio exatamente essa dimensão mais jovem, mais alegre e, sobretudo, também de comunicação, de expressar os seus afetos e os seus sentimentos, que o Capricórnio tem dificuldade, obviamente. Com o Leão, tem que aprender a coragem e a ousadia para vencer as suas próprias inibições, de perder a... Eu costumo associar o leão, pela negativa, claro, à noção de ridículo. Ora, pela positiva, o leão não tem noção de ridículo. Então, o que o leão tem a ensinar ao Capricórnio é essa dimensão de coragem e ousadia de vencer as próprias inibições e uma noção exagerada de ridículo. Vem aprender exatamente essa dimensão de generosidade, de irradiação, para não ficar demasiado limitada em si. E outra coisa que para mim também é uma das grandes qualidades do leão, que é a honestidade. Eu costumo dizer por graça que mesmo os defeitos do leão são visíveis. E, portanto, há um lado, se quiserem, honesto, sincero nesse sentido. E, portanto, o leão ensina ao Capricórnio essa dimensão menos, se quiserem, menos hipócrita ou menos reservada, menos cínica e mais expansiva, logo mais generosa. Portanto, digamos que este sextil Gêmeos-Leão ensina ao lado ativo e brilhante da vida a generosidade de trocar com os outros e não estar sempre a tentar, que para mim é o pior defeito de uma Vênus em Capricórnio, que é estar sempre a querer provas de amor, sempre a testar se aquilo tem ou não tem amor. Portanto, o dom, depois destas lições aprendidas, o grande dom de uma Vênus em Capricórnio é o dom do amor duradouro que a pessoa dá à sociedade, seja através de uma profissão, de uma carreira, ou de uma qualquer instituição, ou de uma qualquer atividade social.
Vênus em Aquário. Uma Vênus em Aquário forma, obviamente, quincôncio com o Caranguejo e com a Virgem. E, portanto, uma Vênus em Aquário vem aprender uma lição do amor universal. Aliás, uma Vênus em Aquário, tendencialmente, já tem tendência a viver o amor em liberdade, de uma forma mais independente, não só o amor em liberdade, como ama a liberdade, e por isso é que é uma Vênus também, às vezes, pouco romântica, mas muito mais para um amor ligado à amizade, a essa dimensão mais universal. Como dizia uma amiga minha, o amor que também se vive da cintura para cima, que era uma expressão que ela usava muito engraçada. E, portanto, pela negativa, obviamente que uma Vênus em Aquário pode ser demasiado excêntrica, só gosta daquilo que é diferente e fora de vulgar, e, portanto, pode dar também muitas dificuldades no amor a dois, muitas dificuldades do afeto, pode dar muita rebeldia, e às vezes também um amor um bocado abstrato, muito ligado às ideias, e, portanto, dá aquele lado que muitas pessoas que lidam com pessoas de Vênus em Aquário se queixam de muito distanciamento. Ora, então, o que é que essa pessoa da Vênus em Aquário vem aprender com o Caranguejo? Exatamente a sensibilidade, a solidariedade, no fundo a sentir o outro e a descobrir a sua própria sensibilidade. Com a Virgem vem exatamente aprender a cumprir regras e, se eu posso dizer assim, a pôr ordem na sua vida, ou seja, a discriminar o que tem valor e o que não tem valor, o que é liberdade e o que é libertinagem, o que é liberdade e o que é só gostar de ser diferente para ser do contra. No fundo, este sextil Caranguejo-Virgem ensina o aprimoramento emocional. Então aí ela descobre o seu verdadeiro dom, que é o dom de se dar a uma ordem maior, ou seja, a um ideal. A Vênus em Aquário não se pode satisfazer só numa relação romântica. Tem que se dar a uma ordem maior, a um ideal, qualquer que ele seja, político, espiritual, o que for. E agora sim, finalmente, vamos falar da Vênus em Peixes, que, segundo esta teoria do Martin Schulman, vem aprender as lições do quincôncio com a balança e com o leão. Portanto, no fundo, uma Vênus em Peixes vem aprender as lições do amor divino, da transcendência. Não é por acaso que a Vênus está exaltada em Peixes. Então, o lado mais positivo de uma Vênus em Peixes, que são qualidades que à partida já tem, são exatamente a imaginação, a compaixão, a capacidade do sacrifício, o lado artístico, místico. É um lado verdadeiramente muito inspirado na Vênus em Peixes, porque estamos a falar de um planeta ligado à forma, ao amor e à beleza, num signo regido por Neptuno, portanto, de transcendência e de uma dimensão maior. Mas, enquanto esta Vênus não se apura e não se refina, ela pode ser demasiado sacrificada no sentido masoquista do termo, pode passar por momentos de grande desânimo e de depressão, de desesperança, portanto pode virar demasiado mártir ou muitas vezes também, como já tenho reparado, cair naquele tipo de relações de vítima e de salvador. A pessoa fazer-se de vítima, ou achar que tem que salvar tudo e todos. Portanto, o que é que ela vem aprender com Leão? A extravasar o amor, a tal coragem de se assumir a si, independentemente dos interesses dos outros ou das dores dos outros, a expressar a sua criatividade pessoal, não basta só perder-se nessa inspiração, tem que, lá está, ocupar o seu lugar no palco da vida e no palco do mundo. Portanto, é uma Vênus que pode beneficiar muito com a expressão criativa do Leão, e com a balança, obviamente, vem aprender o equilíbrio, essa dimensão mental de justiça, de equilíbrio, da relação a dois, o tal amor que sabe negociar, a empatia com o outro, sem se perder
no outro, que é um dos problemas da Vênus em Peixe. E há aqui também uma outra relação muito engraçada, é que quer o Leão, quer a Balança estão ligados de alguma maneira ao centro. O Leão, porque obviamente é regido pelo Sol, que é o centro do sistema solar. E a Balança, nós podemos dizer que é o centro do zodíaco, porque ele começa no Carneiro e, portanto, o grau zero de Balança é o meio do zodíaco. Portanto, há essa dimensão de centragem para a pessoa não se perder nesse mar confuso dos peixes, mas para se encontrar nessa dimensão universal e cósmica dos peixes. Portanto, no fundo, eu diria que o verdadeiro dom de uma Vênus em peixes é o dom de se dar sem se perder. Ok? E, no fundo, o dom de ver em tudo e em todos a beleza do amor, mas sem se perder dentro desse todo maior. E, finalmente, para terminar a minha intervenção, digamos assim, eu queria acabar com mais uma citação, desta vez uma citação bíblica, que também muita gente conhece, que é da primeira epístola dos Coríntios, o capítulo 13, que diz assim: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um bronze que soa. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, se não tivesse o amor, eu nada seria. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três coisas. A maior delas, porém, é o amor. Obrigado, sinceramente, a ti e a todos que assistiram. Obrigada, Zé. E a todos aqueles e aquelas que nos inspiram. Tens disponibilidade para uns minutinhos para ver se alguém quer dizer alguma coisa, por alguma questão, certo? Sim. Vamos responder a 3 perguntas. Boa. Se houver alguém que queira... E também podemos ficar só assim. Não, deixa só verificar se tem aqui alguém com algum... Mas se houver perguntas, eu respondo. A 3, não é nada de mal. Eu ficaria aqui a noite toda, mas só para pormos um limite para a gravação não ficar depois muito pesada. Não vejo assim em especial nenhuma pergunta. Vejo o que fui apanhando aqui dos comentários. As pessoas, tiveste 170 pessoas, que luxo! A assistir à tua intervenção. Foi maravilhoso. Os comentários foram na sua generalidade muito positivos. As pessoas estiveram sempre a gostar muito e a fazer apontamentos que estavam a adorar. De maneira que, olha, estás de parabéns e mais uma vez muito obrigada. Muito obrigado. E se houver comentários menos positivos, também é só aparentemente, porque na realidade são sempre positivos. Muito obrigado. Uma tarde feliz e amorosa a todos. Obrigado por assistirem. E amanhã voltamos. Deixa-me só dizer... Sim, relembra com quem é amanhã, por favor. Pois, é o que eu vou tentar apanhar, que eu não sei de cor. Nós temos o Diogo às 17, o Diogo Teixeira, e a Michelle Fanon às 19. Portanto, 17 e 19, já sabem, para quem está inscrito. Para quem não está, ainda tem possibilidade de se inscrever, apesar de eu já ter testado e aparece o link. Portanto, estão sempre a tempo ainda de se inscreverem. Muito obrigada e um bom resto de sábado e de domingo. Muito obrigado. The sun, he is shining, brightly shining. The sun, he is shining, lightening the way. Father, sunshine
child I will always be. Father, sunshine over me until we can see. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will always be. Violet flame burn over me until we are pure.